Fala galera, tudo bem? Boa noite. Começamos mais um podcast e hoje nosso podcast está com uma convidada mega especial. Mas antes de falar da nossa convidada, eu vou falar aqui para vocês dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores aqui do podcast, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo alguns surtos de algumas doenças voltada à questão dos nossos animais. Taubaté está um surto de sinomose, aquela doença horrível que deixa o animal descadeirado, que tem sangramento, é horrível, né? E a gente tem uma parceira aqui, a Pet Love, que é uma clínica veterinária na cidade de Taubaté. Eles têm um preço muito camarada, realmente um preço de protetor dos animais, e você pode entrar em contato com eles lá no telefone 12 991 36 54 91, e também eles ficam aqui na Avenida Dom Pedro I, 4069, próximo ao Mercatal. E olha que bacana, gente. Eles têm vacina, têm exames, têm exames de imagem, especialidades, várias especialidades, faz castração a preço realmente de protetor dos animais. Então você pode entrar em contato, que a gente vai deixar o telefone aqui para vocês. Vocês vão entrar em contato com eles e eles vão ser super parceiros. E olha, se quer castrar um animalzinho, preço camarada lá na Pet Love. Pet Love é a casa do seu animal. E também temos aqui a Tropa Pet, Taxi Pet 24 horas, que a gente tem assim, a gente manda para o veterinário, a gente leva lá no hospital veterinário, a gente leva lá para tomar um banho no pet shop, ou de repente você vai fazer uma mudança, como a gente já falou aqui no podcast, precisa levar o seu animalzinho, não pode levar de repente no teu carro. A Tropa Pet leva o seu animalzinho em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil. Eles têm um telefone 12 988 28 86 15 e 12 988 48 49 99, e também pelo Instagram Taxi Pet 24 horas. Vocês vão conhecer o trabalho deles, que é muito bacana. Utilidade pública. Falo sempre desse trabalho que é feito na cidade de Taubaté, porque é pioneiro, é inovador, né? A gente sempre fala dessa utilidade pública porque muitas pessoas entram em contato com a gente e falam: meu animalzinho está doente. A gente tem aqui em Taubaté, através do Hospital Público Veterinário, muito legal, que é a Televet. A Televet é uma parceira do Hospital Público Veterinário, e você pode entrar em contato com eles pelo telefone 11 995 64 6001, o telefone que vai aparecer na sua tela, e você também pode entrar em contato pelo o site deles, que é televetbrasil.com.br, e fazer a consulta veterinária gratuita, sem pagar nada, nem um centavo. Caso necessário, eles encaminham para o Hospital Veterinário aqui de Taubaté. Lembrando que esse serviço só pode ser por os munícipes da cidade de Taubaté, que tem um hospital público veterinário no Vale do Paraíba, que é aqui na cidade de Taubaté. E também o telefone do CCZ, que é o 12 997 11 87 47, para pedir castração, para fazer denúncia de maus tratos, para fazer denúncia de abandono. E também tem lá o telefone da Polícia Ambiental, que é o 3621-5598, que é animais silvestres. Você tem que entrar em contato com a Polícia Ambiental. Nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos que essa pessoa linda, maravilhosa, que deixa a mulherada linda, que deixa a almarada linda, porque eu já fui lá e eu posso falar para vocês. De verdade, vale a pena. Daniele Gonçalves, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas, pelo convite. Ficou até sem graça, assim, sem palavras, né, para agradecer aí o convite para vir aqui falar um pouquinho aí sobre mim, sobre essa causa tão nobre, né, que é muito importante, eu acho, não só na nossa cidade, né? Com certeza. Eu acho que essa causa é uma causa nossa, né? Uma causa muito nobre, acho que de todos nós. Mas antes de entrar a falar dessa causa, eu queria que você falasse quem é você, profissionalmente, o que você faz, para as pessoas que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, para conhecer um pouquinho mais de você. Eu sempre brinco assim, quando as pessoas me perguntam, né? Quem sou eu, né? O que você é formado no quê? Eu falo assim, ai, que difícil. Porque, na verdade, a minha primeira graduação, né, de nível superior foi em fisioterapia. Depois eu fiz biomedicina. E aí eu não parei, né? Fui fazendo letras, sou professora também da rede, né? Como eventual. E dou cursos também na clínica. Tenho uma clínica aqui na cidade de Taubaté. Sim, que eu já fui lá. Sim. Fazendo tantos tratamentos estéticos, né? Também eu fiz várias pós-graduações, estudei aqui dentro do país. Também fiz algumas especializações fora do país.
E hoje, assim, eu adoro estudar, eu acho que a minha vida é estar estudando, gosto, né, do que eu faço e tenho vários braços e gosto de todos. Eu falo assim que eu sou bombril, famoso bombril. Bombril, faz tudo, né? Sim, e eu conheci você, né, fazendo a parte da enfermagem, Enfermagem, né? isso Também mesmo. fiz a enfermagem. Então, é uma coisa que eu gosto muito, tanto dessa área da saúde, da área da educação. Tanto que eu bato muito em cima disso. E hoje ainda continuo aí nessa... Eu vou chamar você de Dani, porque eu tenho essa intimidade. Sim, claro. Eu estou muito feliz, primeiro, com a sua presença, porque você, além de uma mega profissional aqui da nossa cidade, é uma pessoa que gosta de bicho. Então, a gente fala que quando a gente traz alguém aqui no nosso podcast, a gente quer trazer alguém que tem afinidades e gosta de animais, né? Porque eu falo que você não precisa não gostar, mas você tem que respeitar. Mas aqueles que gostam, a gente tem que sempre dar espaço e fazer com que essas pessoas também elas tenham um respeito pela sociedade que elas merecem, porque quem gosta de bicho... Estranho-me quem não gosta de bicho, né? Acho que fico muito... Quem não gosta de criança, quem não gosta de animais, quem não gosta de idosos, estranha um pouquinho. Sim. Que eu acho que essa pessoa tem algum probleminha, né? Sim, não tem como, né? Ô Dani, mas você tem filho, mora aqui na cidade de Taubaté? Moro aqui na cidade desde 89, né? Vim criança pra cá ainda. Tenho uma filha chamada Sofia, que também tá aí no meio, nosso meio aí, é cachorreira, é gateira. E fica lá na clínica também com a gente, a nossa clínica, né, que você mesmo falou, já foi até lá. Foi, linda a clínica, gente. Muito legal. E você trabalha, Dani, com um sentimento de melhora das pessoas, né? Sim, sempre, né? A gente trabalhando assim com autoestima. E eu acho que é um conjunto, né? Tanto a parte física quanto a emocional. Eu brinco ainda, eu não sou psicóloga, mas a gente acaba ouvindo vários problemas, às vezes, das pessoas, dos pacientes que vão até lá, procurando essa melhora, né? E às vezes a pessoa só quer ser ouvida, muitas vezes, né? Sim, E já chegou vários pacientes, às vezes, lá relatando que eles queriam, procurando uma melhora, às vezes por ter perdido muitas vezes um amigo aí, pet. Às vezes a pessoa vai, chora e conta a história. E aí, né, tem aquelas histórias de superações. Isso que eu ia falar, qual é a história que você acha que mais marcou você nesse processo, Dani? Porque você mexe com a questão da autoestima e principalmente, vou ser sincero pra você, eu acho que quando a gente tem um relacionamento e muitas vezes ele é abusivo, muitas vezes... quando você sai desse relacionamento, você começa a olhar pra você e você já procura, fala, puxa, eu preciso cuidar de mim. Eu acho que é o primeiro lugar que vai numa clínica de estética, não é isso? Sim. Eu acho que assim, um dos mais recentes agora, que eu até brinco com essa paciente até hoje, porque ela tinha ido numa outra clínica, né, aqui na cidade mesmo, e tinha pagado muito caro num procedimento e ela tinha tido câncer bucal. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela já. Porque eu falo que ela não sorria, ela era totalmente assim, ranzinza, e ela chegou e falou assim, olha, eu quero melhorar a minha autoestima, eu gastei horrores e eu não estou satisfeita, eu não consigo rir. Então, devido ao câncer bucal que ela teve que fazer radioterapia, então a gente sabe que destrói toda a camada da pele, enfim, e era uma coisa que ela olhava no espelho, né, e foi um resultado, assim, muito legal, que a gente sugeriu, falou, nossa, mas você tem que reconstruir, devolver aquilo primeiro, a estrutura da pele, para depois você fazer os preenchedores, os bioestimuladores da vida, aí, né, que a gente tem, que são procedimentos que a gente sabe que são de mais alto custo. Então, a gente precisa, não adianta eu chegar para você e falar assim, vou te vender o tratamento mais caro da clínica. Porque, às vezes, o tratamento mais caro da clínica não é o que você precisa naquele momento. Então, eu vejo muito isso hoje nos pacientes. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu já fiz isso, eu falo, mas tem que reestruturar aquela pele primeiro, para depois eu vou... Como que eu vou usar, por exemplo, um produto caríssimo, né, para a pele, se você toma água? Tem água naquela pele para absorver aquele produto, né? Para pessoas mais leigas poder entender, é mais ou menos isso. Então, não adianta eu te oferecer um produto top se você não tem estrutura para receber aquele produto. E então foi um resultado assim que hoje ela vai para a clínica, ela faz manutenção, agora comigo anual somente,
E hoje ela tira fotos nas redes sociais, ela posta sorrindo e ela já indicou várias pessoas. O marido dela, por sinal, foi fazer tratamento comigo capilar também. Olha que legal. Para queda de cabelo, esse tempo atrás. Então foi uma coisa assim que me emocionou bastante, porque toda vez que eu vejo ela, né, que a gente tem contato e ela às vezes fala, olha, Dani, como eu tô, olha aqui, agora eu preciso fazer uma manutençãozinha. E é coisas anuais que a gente faz e é importante, legal, né? A pessoa Sim. se sente bem, ela se sente feliz, ela se sente... de pessoa para pessoa, né, Sim. Dani? Eu acho que cada história, cada cidadão, cada pessoa tem a sua particularidade, Sim. né? Dentro disso, eu falo porque eu fiz um clareamento esses tempos atrás, fez tão bem para mim, eu olhei pro espelho, nossa, né? Nem lembrava que o meu dente era... Sim. É porque eu tomo muito café, professor, né? E a gente toma muito café, e café mancha Sim. o dente, no esmalte do dente, não tem jeito. E aí eu fiz e as pessoas reparavam, nossa, que legal, seu dente está mais branco, Sim. É legal, né? E é legal outra pessoa, às vezes eu sou muito mais da parte natural, assim, a gente tem que realçar o que você tem, não ficar modificando muito, porque senão você perde, acho que a sua estrutura também, a sua identidade. Porque eu acho que o importante é você olhar e falar assim, sou eu, você fazer um tratamento facial ou um corporal e falar assim, não, eu melhorei, eu não modifiquei muito o meu rosto. Óbvio que tem algumas coisas que a pessoa às vezes não gosta do nariz, tem que dar uma levantadinha, mas aí a gente faz. Mas e não modificar tanto. Isso que eu ia falar, que procedimento que você faz hoje na sua clínica, o pessoal que está acompanhando, que vai ver, nós vamos colocar algumas imagens, que podem te procurar. Então, hoje eu trabalho tanto com a parte corporal quanto facial, né? Então, eu trabalho com preenchimentos, bioestimuladores, skin busters, que eu gosto bastante, criolipólise, que eu adoro. Hoje está chegando aí essa tecnologia de endolaser, né? Que é o também que trabalha a parte de gordura localizada, parte de facial também, rejuvenescimento. Eu faço em parceria até com uma outra profissional também aqui da cidade. Então, a gente trabalha junto. Acho que é essa a importância também, da gente sempre estar trabalhando com outros profissionais e juntando conhecimento, né? E trazendo saúde, né? Porque a gente está falando de questão de saúde, principalmente, né? Porque não é só estética. Hoje, a estética deixou de ser aquela coisa mais banalizada. Hoje, a gente trata de saúde. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso. Você saber o que você está fazendo, né? A gente teve um caso da cidade, quero falar isso para você que vai me acompanhar, que uma esteticista que não era esteticista aplicava vários produtos sem regulação na Anvisa e tudo mais. Isso. Teve que até sair correndo da cidade, ela está fugida, né? Não sei nem se prenderam ela. Mas o que você pode recomendar para as pessoas para buscar um profissional que tenha segurança, Dani? Então, eu brigava muito com isso, né? Sabe que eu sou brigona nessas partes assim também. Sempre falo, gente, exige do profissional certificado. É óbvio, mas só o certificado? Não. Você pesquisa, né? Vai procurar mesmo nas redes sociais, procura no Porque conselho. Porque é moda agora, né? Sim. E com essa coisa de pandemia, eu acho que virou um negócio assim, um boom, né? De estética. Todo mundo não podia trabalhar, então vou fazer estética. Então, fazia cursinhos. E hoje a gente tem que lembrar que a estética é uma profissão regulamentada. Então, não adianta hoje você fazer um cursinho ali na esquina e falar assim, eu sou esteticista. Porque tem uma resolução. De 30 horas, né? Não adianta. Não adianta. Hoje, se você quiser ser esteticista, né, ou um técnico, você tem que ser formado, ter uma formação de nível técnico superior, porque ela é uma profissão, como fisioterapia, biomedicina, ela está formando-se aí um conselho, mas já tem regulamento, tá? Já foi assinado aí pelo presidente, que tá certinho, né? É para uma profissão. Então, isso é importante, porque as pessoas correm risco de vida, né, muito, Dani? Muito. E às vezes é um risco desnecessário, né? Que eu falo assim, gente, procura saber sobre aquele profissional. Quais riscos, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um tratamento que pode correr, Sim. Dani? Por exemplo, a gente teve um auge aí da criolipólise, né? Nossa! Então, o que a gente via? Era queimaduras de crio, assim, gritante, da necrose de tecido mesmo. Aqui na cidade, eu cheguei a atender uma paciente que chegou foi logo no início da crio, eu fui me especializar fora do país, tinha feito curso aqui, fui buscar mais conhecimento fora, porque tinha... eu falo ainda que a crio é um bebê, né? 2012 ali, 2011. E aqui na cidade teve pacientes que foram me procurar, porque tinham feito em outra clínica, procedimentos baratos, gente. Então, assim, desconfiem de preço. Então, mas é muito caro, é muito barato.
Então, pega o meio termo, porque curso é caríssimo. Hoje a gente tem curso aí de 15, 20 mil. Curso de endolaser, por exemplo, é 20 mil reais. Quem é que tem aí 20 mil aí para, às vezes, você, né? Pagar, né? Isso mesmo. É quase um carro. Não, você pega um curso carro, de crio, né? É. Então, você fala, tem que ter especialização. Imagina todo o seu gasto. Então, queimaduras, necrose de tecido. Você fica deformado, dependendo do que você vai fazer. Nossa, eu vejo umas coisas na internet que eu tenho até medo. Preenchimentos, a pessoa, às vezes, ela quer vender, né? Ah, vamos vender 4, 5 ml. Aplica tudo de uma vez no paciente. Dá problema aí de compressão de nervos faciais. Tive uma paciente aí, esses tempos atrás, na cidade, que relatou, saúde, Obrigado. que relatou que teve compressão, nenhum profissional queria pegar ela. Eu atendi o marido dela e depois, com muito custo, o marido queria que ela fizesse tratamento corporal comigo e ela sempre mais receosa. Quando eu fui saber que ela foi me contar a história dela, eu fiquei, com certeza. Dá uma compressão no nervo. Imagina a dor que a pessoa fica o tempo inteiro, porque é o tempo nervo, todo, né? O tempo todo. E aí ela só foi conseguir resolver esse problema dela lá em São Paulo, porque nenhum profissional aqui queria pegar. Porque é aquele negócio, né? Foi eu que fiz. E se eu pego e piora? Né? E aí vai sempre assim, é uma escadinha, né? Ah, mas aí eu fui naquele profissional, mas não fui eu que fiz, eu tentei melhorar e aí piorou, agravou. Então a gente realmente não quer pegar. Então, eu cheguei uma época que eu não pegava, eu falo que é os BOs de outros profissionais. Hoje eu ainda não pego, mas às vezes quando é algum amigo, meu primo foi fazer, a gente acaba dando um auxílio ali. Mas eu sempre deixo bem claro. Perfeito, não. Já chegou na sua clínica alguma situação que você fala assim, nossa, vai gastar muito? Já. Essa pra paciente reverter. de crio teve que fazer abdominoplastia. Teve que fazer abdominoplastia? Teve uma queimadura seríssima no abdômen. E ela entrou com processo aqui com a Clínica Cidade e para eles custearem, né, na época, o procedimento dela. Meu Deus. 2014, mais ou menos. Finalzinho de 2014, dezembro até, por sinal. Eu lembro a pessoa que procura uma beleza, né? Ela vai procurar para ela melhorar a autoestima, porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes precisam fazer uma atividade física, atrelada a uma questão de procedimento estético. Sempre. Mas a gente fica sempre preocupado pelos exageros, né? Sim. Você teve paciente também que você falou assim, não, eu não vou fazer mais, chega. Já. Eu tive pacientes, porque tem pessoas que estão aparecendo, com todo respeito, Deus linda. até em bom lugar, Dercy Gonçalves, mas nossa! Não, na verdade, demais, né? Assim, uma paciente que era muito bonita mesmo. A gente virou amiga, colega. Ela não era da cidade e ela veio morar pra cá pra ficar entre o eixo, né? São Paulo, Rio. E ela era magra, corpo lindo. E aí ela era coisa assim do extremo, dela deitar na maca e falar assim, olha aqui, eu tenho barriga. Daí eu olhava e falava assim, mas não tem aqui, não dá pra fazer. Não, mas eu quero fazer crio aqui. Coisa dela ficar, tipo, sentada, de 4 às vezes na maca pra mostrar que ela tinha barriga. Pra que eu fizesse o tratamento nela. Meu Deus! Isso já é um problema psicológico, Sim, né? eu falava, você não tem. Eu tirava, colocava ela em pé, tirava a foto. Eu falei, senta, olha, faz isso, faz aquilo. Olha essa posição, tá vendo? Não é. Às vezes é uma flacidezinha, coisa mínima. E ela não tinha filhos. Super bonita. Aquela menina que chega assim, que todo mundo... chegou. Linda. Ruiva, tipo Mariana Rui Barbosa. Só que alta, né? E aí chamava muito... E eu falava, não tem nada aí pra fazer. E ela queria mais. Meu Deus. Era a famosa distorção de imagem, né? Né? Você trabalha isso lá também, né? Sim, trabalha muito. Porque a pessoa ela não se enxerga como ela é, né? E também tem os extremos, onde a pessoa às vezes é bem gordinha e às vezes você tem que fazer vários procedimentos. Já aconteceu isso comigo também. E às vezes, na crio até por sinal, o paciente, às vezes o abdômen tinha que fazer, vamos supor, tipo, 10 áreas, 12 áreas. E a pessoa falava, não, mas o que me incomoda é só aqui. Uma pessoa, né, que era bem gordinha. Mas a crio é pra gordura localizada. Mas eu tenho muito resultado com paciente que tá com sobrepeso, com crio, porque é um start para aquele tratamentos estéticos. E a paciente, às vezes, ela falou, não, eu só vou fazer 2 áreas. E é, tipo assim, você tirar uma gota do oceano. Nossa. E aí eu falava, meu Deus, não vai ter resultado nenhum. Aí a pessoa volta, depois eu tirava a foto. Eu até gosto dos meus pneuzinhos, viu, gente? Eu gosto. Porque eu já fui tão magro, mas tão magro que só tinha orelha. Ai, meu Deus. Gente, tem uma foto minha de infância que esses dias me mandaram. Falei, Douglas, lembra dessa foto, a gente, no aniversário? Eu paradinho naqueles bolos enormes, lembra aqueles bolos enormes? Antigos, né? Antigos, aqueles bolos de tábua, né? Aquelas tábuas. Aquele
aquela decoração de... Granulado, colorido. Ou aquele de aço, né? Que parece a bolinha, prata, né? As bolinhas prata. Nossa, eu mordi aquilo dava uma cárie, com certeza. Melhor a gente não falar, porque não vai começar a falar a nossa idade. E eu era tão magro, mas tão magro, que eu falei, gente, minha orelha parecia enorme, né? Eu falei, nossa, era o Spock, de tão grande que era a orelha. Mas eu falava, nossa, que bom que eu engordei um pouquinho, né? Sim. Lógico que eu tô precisando emagrecer também, que eu tô fora do peso aí, né? Sobrepeso. Começamos uma dieta, né? Mas a gente sabe que é importante essa questão da autoestima, a gente se cuidar. E eu acho que é questão até de saúde mesmo, né? Coração, a gente precisa... Eu perdi um primo ano retrasado, 42 anos de infarto. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E a vida da gente está assim, sendo atropelada, né? A todo momento. Agenda para tudo quanto é lado, compromisso para tudo quanto é lado, e você fala, puxa, cadê o tempo para se cuidar? Para fazer uma atividade física, para muitas vezes um procedimento que vai ser bom até para você. Sim, vai dar um start, né? Eu falei, start para você começar. Então a gente precisa se cuidar. O Dani, agora eu vou falando um pouquinho da causa animal, porque por isso que eu trouxe a Dani aqui. A Dani é uma pessoa que é protetora, foi nas audiências com a gente, conversou bastante, é uma protetora da causa animal, é uma parceira, inclusive, nossa, da Caminhada dos Animais. Aqui vai ser agora esse ano, dia 22 de outubro, lá no SEDES. A Dani vai estar lá e a gente vai sortear um kit que a Dani deu pra gente lá no dia, para as pessoas que estiverem acompanhando a Caminhada Animal lá no dia da nossa caminhada. Vai fazer uma fila, né, Rafa, para ganhar o kit. Vai ser muito legal. E aí, que é legal, porque é o seguinte... como que você entrou nessa questão da causa? Eu sei que você tem bicho também, né? Sim. Teve vários, outros já partiram. Cachorrinho aí sempre, nossa, a gente sempre teve, né? A gente fala que quando eu vim morar pra Taubaté, a gente veio com uma cachorrinha, a gente veio naquele caminhão, né? Igual as pessoas, antigamente você vê em filme. E na época a gente não tinha carro, né? A gente foi viajar e aí não tinha como levar o cachorrinho. E a cachorrinha tinha o nome, eu faço, todos os cachorros tinham nome de gente. Chamava Karina, com K. E era cachorrinha vira-latinha, mas a gente fala pretinha, aquela padrãozinho, peitinho branquinho, né? E quando a gente voltou de viagem, a cachorrinha tinha morrido. E ela era muito apegada com a gente. Então minha mãe brinca até hoje, mas falava assim, né? Ela morreu de saudade. Foi pouco tempo, mas assim, a gente ficou com aquilo, né? E eu cresci com isso. E aí depois da Karina vieram os outros bichos, né? A gente foi, em casa sempre teve bicho. E sempre, né? Cachorrinho. Aí quando começou aí os vizinhos, a gente, né, crescendo, mais adulto já, os vizinhos começaram a ir embora e deixar os bichos pra rua, né? Aí apareceu, minha mãe nunca gostou de gato. Na casa da minha tia tinha muito gato, né? Na casa tinha da minha mãe. Então eu falo que o meu primeiro namorado, até hoje minha tia-avó fala que o meu primeiro namorado foi um gatinho chamado Carijó. Porque a gente dormia e todos os primos tinham, né, bichos. E apareceu essa gatinha na rua de casa lá, que a vizinha foi embora, colocou as mudanças no carro e tchau, e deixou o gato. Como se fosse um nada, né? Nada. Simplesmente abandonou. E aí essa gatinha, eu falava, essa gatinha acho que tá esperando gatinho. E ela vinha, a gente começou a dar comida, minha mãe, vai tratar esse gato lá na rua, vai tratar na rua. Eu não quero gato, porque minha mãe gostava de cachorro, mas gato não. E a gente tinha outra cachorra já, chamada Karina também. E essa cachorra já tinha sido arranhada quando ela era filhote. O gato abriu ela dos dois lados, porque ela teve sinomose, então por isso a importância da vacinação, né, a prevenção, né. Isso. E ela pegou de uma coli que eu tinha, que ela chegou, quando ela chegou, ela já chegou com a doença, né, e acabou passando pra ela, só que a da Karina, como era vacinada, teve mais fraco, parece. Sim, isso mesmo. E aí, então, a gente não podia ter gato em casa, porque a outra cachorra também não gostava. Nisso a Karina depois veio, passou um tempo a falecer, e essa gatinha, ela entrou dentro de casa e deu cria debaixo da cama. Nossa. Num colchão que a gente jogava debaixo, porque guardava o colchão debaixo da cama, né? E aí? Daí minha mãe pegou, viu aqueles bichinhos, e aí eu já tinha uma outra tudo bonitinho, né? A poodle achava que o gato era filhote dela, ela ia lá e arrastava o gatinho branco. Ela só arrastava o bendito gato branco. E aí foi ficando, né? Daí minha mãe, não sei o quê. E o gato foi crescendo em casa, a gente castrou. Aí quando ela teve a importância da castração, né? Quando ela teve, a mãe, né? Teve
os gatinhos, os filhotinhos, eu encaminhei, né? Eu acho que foi quando eu entrei em contato até pra castrar, fazer como funcionava. Porque os meus cachorros, eles nunca saíram na rua. Então, a gente sempre deixava em casa ali, então, né? Não cruzava, nada. E aí, castrei a gatinha. E aí, os filhotes logo em seguida depois. E aí, eles foram ficando em casa. Um dos filhotes eu doei, né? Já castrada. E a mãe, depois de um tempo, ela sumiu, porque ela era uma gata muito roeira. Porque ela era uma gata de rua já, né? E já os 2 gatos, os que ficaram, eles ficaram em casa. Aí minha mãe já começou a gostar do gato. E eles não roubavam nada. Ficava só... E aí um dia a gente deixou a janela aberta. Naquela coisa de abrir o portão para um ir embora. E aí eles acabaram sendo atropelados. Meu sumiu, Deus do céu. Roubaram mesmo, porque ele era muito bonito. Eu imagino o desespero. E aí a gente fica desesperada mesmo com o bicho, né? Nossa, foi assim, nunca saía na rua. Não saía pra nada. De que foi abrir o portão, esqueceu a janela e pum. Por isso a importância de colocar tela, né? Sempre ter lá. Quem tem gato tem que ter lá. E aquela gente não tinha essa malícia, né? É que, na verdade, esse tipo de conscientização a gente está trabalhando agora, Sim. né? E assim, em casa, nunca saiu e já eram grandes, sempre ficava ali, porque a gente fala que são gatos meio bobinhos, sabe? Não, só ficava ali, eles ficavam deitados, tanto que eles pediam a comida. Minha mãe, ele olhava pra minha mãe e ele pedia. E aí nisso ficamos sem de novo os gatos. Aí começamos os cachorros, o povo chegava lá no bairro, né, ali perto do Taubaté Shopping, que todo mundo conhece. O povo parece que era descarte ali, aquele Parque Aeroporto, Jardim das Bandeiras, MK, Estiva. O povo simplesmente, acho que abria a porta dos carros e começavam a jogar os cachorros ali, abandonar mesmo. E aí começou os cachorros a aparecerem. Então na minha casa chegou uma época que a gente tinha 8 cachorros. Nossa. 8. E assim, não era comprado, era cachorro de doação, assim, que abandonavam lá e a gente acabava pegando, né? Iam chegando. E enfiando pra dentro. Teve uma vizinha que foi embora, do lado da minha casa, e ela abandonou o cachorro. Simplesmente largou, o cachorro foi atropelado, meu irmão dava comida pra ele. Esse cachorro fala que a gente gastou muito mesmo com ele, porque ele foi atropelado na avenida, e ele veio se rastejando até o portão de casa. Pedindo socorro. A gente não viu. A vizinha que contou, das 2 casas pra baixo, falou assim, o cachorro ele veio se rastejando. Por fim, eu peguei, coloquei ele, ajudei ele a chegar no portão da sua casa. Aí eu falei, oi? Falei, gente, como assim? Você vê o cachorro todo estrupiado. Eu cheguei à noitaça em casa. E aí a gente olhou o cachorro, não dava pra ver nada. Aí, né, a gente pegou, foi ver, encaminhamos. Na época, quem prestou esse auxílio pra gente foi a Karim da Animales, que ajudou a gente. Fizeram a operação, ela e o esposo dela. Teve que colocar prótese. Aí depois coloca a prótese, tira a prótese, aquela haste, aquelas coisas. Sei. Pra você ver. Então gastou as gaiolas e tudo, né? Isso, teve que colocar nele, porque ele tava todo descadeirado. O caminhão parece que passou por cima dele. Eu não sei como que ele não morreu. Então foi um negócio assim. Então, e aí foi ficando. Aí a gente colocou pra dentro, porque até então a gente alimentava ali, na rua. Igual aqueles bebedouros, aquelas coisas, né? Você até também. E aí aconteceu isso daí, o que a gente fez? Joga pra dentro. E aí, como você vai jogar pra fora depois de novo? Não tem jeito, você pega amor, né? Aí já tá ali dentro, né? Cachorrinho, quando meu pai ainda era vivo, uma vez meu pai, saindo da garagem, meu pai atropelou um cachorro que tava deitado na sarjeta. Porque ele era da cor do asfalto. Ele não tinha pelo nenhum. Tanto que a gente apelidou ele, deu o nome pra ele de feinho. Porque ele era muito feio. Muito, 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 muito feio. E, na verdade, depois ele não era feio. Ele descobriu que ele era lindo. A gente colocou ele pra dentro, porque meu pai foi tirar o carro da garagem. Meu pai não viu e passou. Então, bateu na perninha dele. Não chegou a quebrar nada, mas imagina, um cachorro totalmente debilitado, com sarna, né, do focinho até o dedinho do pezinho. Ai, que dó. Eu resgatei essa semana 4, tudo com sarna. Sarna, carrapato, tudo. Inclusive, vou levar uma hoje à tarde, que consegui adoção já. E aí, a gente colocou pra dentro, e tratamos, dava banho, e a gente ficava naquele... Pegou sarna em todo mundo, né, porque tinha vários cachorros já dentro de casa, assim, né, no quintal. Ficamos com o cachorro, mais um. Aí, meu irmão foi andar, não sei se você lembra, que era aberto aquela parte do pátio, antigo pátio ali, né, perto da minha casa. E meu irmão achou um cachorro lá. Esse conseguia ser mais feio que o feinho, quando pegou. Ele tinha aquelas patas gigantes, umas orelhas assim. E a gente falava assim, aí era feinho, daí o outro ficou horroroso. A gente sempre dava uns nomes assim. E ele era enorme, só que ele era muito, muito bravo, esse cachorro.
Esse a gente acabou doando ele depois de um tempo, a gente cuidou dele, mas meu irmão achou ele, que jogaram pra morrer mesmo, mas era um filhotinho. Na várzea lá. É triste a gente saber disso, que as pessoas jogam pra morrer, né? Sim. Abandonado, doa. Porque assim, ele é um cachorro que, pra ele viver sozinho, esse cachorro que era bravo, né? Ele se tornou, eu acho que, devido assim, acho que aquela infância dele ali, inicial, né? Então, assim, a gente acabou doando ele depois pro senhor, pra roça. Mas, assim, ele ia ter espaço pra ele, ia ser sozinho, só ele, naquele descampado. Então, tranquilo. Até vou até pedir pra Rafa colocar uma foto aqui dos animais que a gente... Vou mandar a Rafa, a gente colocar a foto dos animais que jogaram no lixo. Nossa, gente, é e agora, foi essa semana, foi segunda-feira, a gente foi lá, e a carinha deles pedindo socorro, sabe? Esse tipo de ser humano... Não pode nem chamar assim, eu já quero me dirigir a você nesse momento, porque é o seguinte, você pegar um animal, colocar numa caixa, levar num lixo, como se fosse nada, como se fosse realmente um lixo, isso é reflexo de quem você é. O animal... E saiba o seguinte, depois não adianta colocar o joelho no chão, pedir a Deus, porque eu amo muito a Deus, eu temo, porque Deus conhece a hipocrisia, né? E Deus conhece o coração das pessoas. Então você que faz um negócio desse, que pega um animalzinho, vocês vão ver aí na foto, joga no lixo, como se fosse nada. Inclusive tinha uma outra, acho que era a mamãe deles, já tinham sido atropelada e morreu também. E estavam os 4 filhotinhos lá. Então, eu acho que eu desejo para você, de verdade, o que você fez para esse animal, porque só assim a vida vai te ensinar. Porque esse tipo de ser humano precisa aprender muito, principalmente respeitar os animais, respeitar as pessoas. E depois não adianta falar para Deus, nossa, por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro? Por que eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, não tenho um emprego, não tenho uma namorada, um namorado, não tenho um marido, não tenho uma família? Por causa disso. Por que eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado? Porque sua alma está poluída. A sua alma está ruim. Então você precisa aprender. Né? Acho que isso é horrível. Jogar um animal no lixo, para mim, é um absurdo. Eu acho que hoje em dia, Douglas, acho que pode ser que antigamente, né, não tinha tanto conhecimento, os animais eles se proliferavam mesmo, né, assim, em grande massa. Mas hoje em dia a gente tem o suporte ainda da castração. Tem. Então, eu acho que isso, assim... as castrações estão nos bairros, né? O CCZ faz todo dia 28 castrações. A gente tem um hospital público veterinário. A gente tem as parcerias, né? As parcerias dos protetores. Sabe quanto que custa uma castração na Pet Love? R$100. Então, gente... Né? Se você pedir, falar, olha, eu tenho um cachorrinho aqui, eu preciso castrar meu cachorrinho, colocar na internet, eu não quero que a minha cachorrinha procrie, alguém vai entrar em contato com você e vai pagar a castração numa clínica para você. Sim, eu acho que porque a gente está cheio também, da mesma forma que a gente tem gente que é muito ruim, a gente está cheio de gente boa também nessa terra, entendeu? Graças a gente tem muita gente de bom coração, muita gente que faz coisas boas para os animais, então isso não é mais desculpa, né, Dani? Não. E aí, entrando um pouquinho até no mérito aí meu da físio, né? A parte dos animais de colaboração, né? Com a parte da fisioterapia. Que hoje a fisioterapia, eles usam muitos animais. Usam cachorro para a parte de reabilitação de pessoas. Usam gatos, usam também os cavalos, né? A gente tem uma ecoterapia em Taubaté. Você também fez curso, né? Fiz curso de eco. Trabalhei dentro do CAVEX, voluntária. Então, é importante essa ecoterapia para as crianças que têm síndrome de Down. Muito. Os autistas, as pessoas que sofrem acidentes, que têm paralisia cerebral, né? Que nascem com paralisia cerebral também. E é um desenvolvimento muito importante, a troca muito grande, né? Essa parte da ecoterapia para o Down, né? Eu tenho um pouquinho, assim, facilidade até para falar da síndrome de Down, porque eu tenho um primo, né? Que acho que foi através dele aí que eu dei esse up para fazer a primeira graduação em fisioterapia. Fui voluntária da CID, né? Da Associação de Síndrome de Down aqui da cidade. E trabalhei dentro do CAVEX com a ecoterapia como voluntária. Então, assim, a parte de reabilitação, porque às vezes o Down, a gente sabe que eles são mais molinhos, né, devido à hipotonia muscular. Então, a gente coloca eles em cima do cavalo, você vê como evolui. Eles começam a ter aquela postura melhor, porque a marcha do cavalo é a que mais se assemelha à marcha humana.
Então, tem todos os benefícios, não só para o dar óbvio, né? Mas eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, até porque eu já vivi aquilo mesmo dentro ali, né? Trabalhei com isso. Mas para fora a troca energética, né? Demais. Do animal. Aquele contato, né? Isso. Para cadeirantes, né? Acho que é super importante. O cadeirante, a gente sempre fala assim, a importância de você conversar com o cadeirante, sempre você sentar. Porque o cadeirante, ele sempre tá vendo o quê? Ele tem que olhar você para cima. Então, quando você vai falar com um cadeirante, ou uma pessoa, às vezes, com uma limitação, algum problema físico, que seja, que você vai estar parecendo superior, entre aspas, ali, você sempre abaixar e falar mais na altura. É igual criança, né? Igual criança, para você vai conversar com a criança, é o ideal que você abaixa, ajoelha ali para falar com eles também. Então, é a mesma coisa. E é importantíssimo esse trabalho. Taubaté tem, a gente mandou recurso lá para ecoterapia, tem. O vereador Paulo Miranda, a vereadora Thalita Cadeirante, nós mandamos, e agora é dentro aqui do quartel da Independência, com umas baias novas, uma estrutura muito bem organizada, com televisão, para os pais esperarem para a criancinha. Que legal, que eu não sabia, novidade para mim. A gente inaugurou isso faz uns 2 meses, está muito lindo, para receber as crianças, para receber os pacientes, para serem bem tratados. Então, acho que é uma coisa que a gente brigava bastante, agora a gente tem aqui na Independência, dentro do quartel. Pertinho da cidade. Dentro do quartel aqui da Independência, a gente tem pertinho, com estrutura que tem geladeira, tem uma cozinha lá, tem fogão, tem toda uma estrutura para receber os pais que vão ficar lá pelo período que a criança ou o paciente vai ficar fazendo o tratamento também. Olha que legal. Na minha época era lá no Cavex mesmo, lá dentro. Que na verdade lá foi o Peternelli que era o... Isso, Coronel Peternelli. Que deu aquele up, que ele gostava, ele trouxe os cavalos e teve todo o apoio. E aí depois foi trocando, né? Aí agora, olha, novidade. Agora tá dentro do quartel aqui da Independência. Dani, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas para você. Quais são os valores mais importantes da sua vida? Eu acho que é a família, né? Eu acho que família aí... Pra mim, eu acho que eu sou muito família. Então, amor aí, assim, condicional, né? Quais são os seus maiores sonhos? Ai, nossa. Eu tenho vontade de conhecer tudo, o mundo todo, aprender tudo um pouquinho. E poder transmitir. Eu acho que passar isso um pouquinho aí, porque eu caí na educação, né? Para os meus alunos um pouquinho. Que eles sejam... Se eu conseguir modificar, às vezes, um pouquinho a vida deles, eu acho que eu... Eu acho que é importante. Eu caí na educação e amei, assim. Nossa, até fiquei emocionada. Como você lida com os desafios e as adversidades da vida? Eu já chorei bastante. Hoje eu dou mais risada das coisas. Eu falo, tá ruim, mas vai melhorar. Não tá tão bom, né? Às vezes deu alguma coisa que não deu muito certo. Falei, mas daqui a pouco vai dar. E quais são as suas paixões e como você mantém essas paixões vivas? Eu tenho muitas paixões. Uma delas, se você for pensar, minha filha, óbvio, né? Quero realizar vários sonhos dela aí de conhecer vários lugares e poder fornecer, né, esse suporte para ela e ensinar ela também esse respeito, acho, com o próximo, né, com o animal, com o próximo ser humano e poder educar ela de um modo que ela seja uma pessoa melhor, né? Que eu até, porque eu não sou perfeita. E uma viagem que te marcou? Uma viagem que me marcou? Ai, meu Deus, isso é difícil. Eu gosto de todas. Eu tenho, a última que eu fiz agora, eu fui pro Chile, gostei bastante. E apesar do Paraguai também as pessoas falarem, eu adorei o Paraguai. Meus amigos vão me matar agora. É nada, a gente tem que fazer o que gosta, Não tem duas vidas. Né? Eu falo que essas viagens, elas são tão importantes pra gente como cidadão, como ser humano, porque a gente fica acumulando coisas para outros gastarem, né? Verdade. E você fica acumulando coisas que muitas vezes as pessoas não vão dar o devido valor, né? Sim, eu coleciono muito imã de geladeira, né? Dos lugares. Meus amigos vão nos lugares. A Rafa tá aqui. A Rafa tá rindo ali porque ela viajou faz umas 3 semanas, Rafa. Falei, Rafa, traz um imã pra mim de geladeira. Então, qualquer amigo que vai pra algum lugar, eu peço imã de geladeira, porque eu acho que é tão simbólico. Tô até arrepiado falando isso.
Porque é tão importante aquilo para mim. Eu falo, nossa, porque eu não quero aquela Made in China, eu quero uma coisa meio característica daquela cidade. Sim. Né? E a Rafa até não conseguiu achar, porque não era uma cidade muito turística, não tinha... Eu acho que toda cidade tinha que ter um negócio desse. E eu olho para minha geladeira e falo, poxa, será que se eu morrer amanhã, vão dar o devido valor que eu dou nisso aqui, né? Porque eu cuidei de um senhor, você sabe que eu sou enfermeiro também, né? Cuidei de um senhor que a vida inteira ele colecionou selos do mundo inteiro. Oi. Você imagina um homem de 89 anos, colecionou selos a vida inteira. Então era uma relíquia aquilo. E quando ele morreu, trataram aquilo como uma coisa tão... joga fora. Tipo, vê se alguém quer. E eu fico pensando, cada dia que esse homem pegava um selo diferente, como era importante aquilo para ele. Tem uma história naquilo, né? E aí eu olho na minha geladeira, eu fico pensando, toda vez eu fico pensando, poxa vida, eu olho para os meus imãs de geladeira e falo, nossa, cada história. Porque os lugares que eu vou também, eu compro. Então tem vários lugares que eu viajei e eu compro o imã. E os amigos que vão também, e eu peço, nossa, como é que você comprou esse imã de geladeira, né? Como é que foi? Eu tenho do Chile. Uma amiga foi lá e trouxe para mim. Inclusive a Gabi teve agora no Chile de novo e trouxe outra para mim, que é a minha assessora. E eu fico pensando, será que as pessoas vão dar o devido valor, né? Então o valor quem dá é a gente, né? Então acho que a gente precisa entender isso, né? Por isso que eu falo que toda viagem, não tem uma especial, na verdade. Até agora você falou né, das recordações, tem uma paciente minha que ela pediu uma da Frida Kahlo quando eu fui pro México. E lá, a coisa mais difícil que tem é de você achar um imã de geladeira. Eu rodei, consegui depois achar numa feirinha, mas era a coisa mais difícil que tinha. E, tipo assim, imagina, Frida Kahlo falou, Dani, você vai pra lá? E foi um lugar também que, tipo assim, inesquecível, que se pudesse, todo mundo deveria ir, porque é maravilhoso, eles são super receptivos. Na Europa eu me apaixonei também. Então, assim, eu não tenho um lugar específico. Da onde lugar que você foi pra Europa? Eu conheço Espanha, Portugal, França. Então, assim, isso mesmo, tem que viajar. O passaporte tá bem carimbado. Adoro um carimbo. Deus pra você, Dani? Eu acho que é tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Né? Você não tem família, né? Você não tem cultura, você não tem nada. Né? Independente da crença. Eu acho que é bom frisar isso, né? Porque senão as pessoas pensam em religião, sim, né? Isso. Independente da sua crença, Deus é tudo. As pessoas pensam em religião. E religião não tem nada a ver com Deus, né? Não. Religião... as pessoas hoje... Ontem eu discuti Misturam, isso na Câmara. Nós estávamos numa discussão muito importante ontem sobre uma questão sobre a questão do casamento homoafetivo, né? E nós falávamos, eu fiz a vereadora Thalita, a vereadora Elisa, pediram para eu assinar um documento com elas, de um apelo ao Congresso Nacional, que se discutisse isso de uma forma civil, não religiosa. Né? As pessoas confundem. A sociedade confunde a questão religiosa com questão de direitos, né? Sim. Por exemplo, o direito do outro não tem nada a ver com a religião do outro, sim, entendeu? É uma coisa civil que está na Constituição. Todos têm direitos, todos têm deveres. E nós não estamos falando aqui de um casamento na igreja, né? De uma questão religiosa, católica, evangélica, ou qualquer religião que seja, né? E eu acho que quando a existência do outro me incomoda, o problema não é o outro, o problema sou eu. Exatamente. Né? Acho que é o respeito, né? Você respeitar. Quando as pessoas querem discutir comigo, por exemplo, a questão do racismo, eu falo, tá bom, vamos discutir. Então vamos discutir naquele período, tá? Aquele período, o filho do branco nascia, ele ia para a faculdade estudar, ele tinha o direito a fazenda. E o filho do negro? Sim. No ventre da sua mãe, ele já nascia escravizado. Com certeza. Né? Então, quer discutir cota, questão de cota, de preconceito? Vamos discutir ali já. Vamos discutir na raiz do problema. Vamos colocar duas mulheres grávidas, uma negra e uma branca. A branca tinha um filho que tinha perspectiva de vida, que tinha perspectiva de estudar, de ter uma qualidade de vida. E
a mulher negra que tinha filho. Ela já nascia, ela entrava em desespero, já nascia aquela criança com um sistema de escravidão. Sim. Ela já era comercializada na questão da escravidão. Então, a questão de cotas, a gente precisa discutir uma reparação histórica. É isso que as pessoas precisam entender. Está lá atrás, isso, está lá atrás, né? Eu falo isso para as pessoas assim, olha, mas o pessoal dos imigrantes, eu fiz inclusive estudos bem profundos, dissertação meus artigos científicos falando sobre o distrito de Quiririm. Os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos, quando vieram para o Brasil, eles ganharam terras para produzir. Sim. Porque os negros tinham sido libertados. Então nós deixamos... por que a gente não deu terra para os negros também? Algo está errado. Então a gente tem que discutir profundamente, sem paixões, mas com forma histórica, de reparação histórica. E quando a gente coloca a religião dentro dos... E o respeito, eu fui seminarista, respeito todas as religiões. O que não pode, a existência do outro me ofender. Sim. Né? O respeito é acima de tudo, né? Independente da sua crença, da sua religião. Eu fui muito atacado por defender o Hospital Público Veterinário em Taubaté. Gente, é uma necessidade. Eu fui muito atacado por a bandeira que eu... Inclusive agora, não tem 3 semanas, tem um cidadão que é pré-candidato a vereador, me atacou profundamente por uma questão do castramóvel, por exemplo. Né? Mas ele esquece que R$100 para uma família pagar uma castração de animal muitas vezes é a feira da semana, é a conta de água, é a conta de luz, e é necessário, é política pública. Nós estamos falando de saúde única entre animais e seres humanos, então é uma saúde única. Mas é que as pessoas elas não querem trabalhar o primário, elas querem fazer o quê? Lá. Então, primeiro você é igual a saúde, aí voltando, né? A gente assim, você precisa ficar doente para você ir procurar? Não. Porque se você já estiver doente e for procurar o tratamento, ele é muito mais caro. Então, não é mais fácil você já fazer essa prevenção? É o primário, é o início ali. No caso do castramóvel, você castrar os animais, é o quê? É o primário também. Primário. Então, aí onde eu sempre brinco, até com os alunos, eu falo, gente, a gente tem que investir em educação. Porque um povo educado, ele vai saber fazer o quê? Eu tenho que prevenir para depois eu não precisar fazer, eu chegar nesse estágio remediar, aqui. Né? Exatamente. Porque não aí vai depois, remediar. E a gente sabe que hoje em dia tudo é muito custo, é muito caro. Né? Hoje, se a gente tem maus tratos, se a gente tem abandono, se a gente tem uma grande quantidade de animais, é a falta da prevenção. Exatamente. Né? Porque o animal não tem a consciência, então a gente precisa castrar aquele animal. É o instinto animal dele. Então ele procria sem nenhum problema. Agora, se você castrou, você acabou com ciclos de sofrimento. Exatamente. Né? Você acaba com ciclos de sofrimento. A questão de atropelamento, de abandono, de várias situações. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Dani, eu quero, para encerrar, fazer uma pergunta para você aqui. Vamos lá, peraí. Suas inspirações. Minhas inspirações? Então, eu acho que, assim... A minha família mesmo, acho que em primeiro lugar, né? Eu vi tanto que quando meu pai veio pra cá, minha mãe, né? O que eles passaram. Então, eu acho assim, que meu pai sempre falou, minha mãe também falou assim, eu não tive condição de estudar. Minha mãe, ela terminou só o colégio, né? Meu pai ainda conseguiu estudar, fez faculdade, tudo. Mas eles sempre falavam, minha mãe principalmente. Então, acho que a minha mãe mais nessa coisa assim de me inspirar mesmo, falar, vai. Às vezes eu falava, mas será que eu devo isso? Vai. Mas foi aquele empurrão cursos que você fora, né? Principalmente cursos fora, porque o custo fica muito alto. E aí eu falava, mas será que eu vou ter dinheiro? Porque é euro, é dólar. Vai, depois a gente dá um jeito. Então que ela linda. sempre. Manda um beijo pra sua mãe. Manda um beijo pra ela também. Então a minha mãe sempre me apoia, assim, às vezes até nessas loucuras assim de deixar minha filha, às vezes de 1 aninho, no primeiro aniversário dela, eu fiz o aniversário dela numa semana, e na outra semana eu fui viajar, fiquei 15 dias fora. Então, me apoia muito. Então, assim, me inspira bastante, me auxilia em tudo. Meu braço, minha mão, meu pé, né? Bacana. Dani, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, principalmente deixasse seu telefone, como é que entra em contato com você nas suas redes sociais, para procurar você, se assim o pessoal precisar. Sim. Gente, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixo aí a clínica aberta, né, para vocês. Chama Clínica The Vitality, tá no Instagram, depois eu passo certinho para vocês.
O telefone é o 12 981 14 Vai aparecer para 29 vocês aí, gente. A gente vai colocar. Para vocês. O WhatsApp, a gente acaba respondendo às vezes mais rápido possível, né? E assim, uma mensagem... Orçamento, pode fazer. Orçamento, a gente faz orçamento, tudo por horário marcado. Horário então, de avaliação e tudo mais. A gente tem uma equipe ali que trabalha com a gente, minha tia, a gente é uma clínica bem familiar, então a gente trabalha todos juntos ali. E acho que a mensagem assim, a importância aí de você respeitar, eu acho, o outro, né? Você poder entender, eu acho que eu tô aprendendo, eu falo que eu não sei tudo, eu aprendo todo dia um pouquinho. E eu aprendo hoje com meus alunos, eu aprendo com meus professores, eu aprendo com você, né? Assim, eu acho que essa causa é muito importante, acho que a gente tem mesmo que bater em cima aí dessa prevenção, desses castrações. A gente fala até a castração, acho que, não sei se eu posso usar essa palavra, em massa mesmo. Em massa, isso mesmo. Para os bichinhos aí, para acabar esse sofrimento mesmo que a gente acaba vendo. Melhorou bastante, né, Taubaté? Graças a Deus a gente agora está com um hospital aí que ajuda muito a população. Se Deus quiser, aí outras cidades, né, a gente vai servir como exemplo, né, para as outras cidades aí. E eu acho que é o respeito e ter essa educação, né? A gente começar a ter esse olhar mais carinhoso pro outro, a gente ter um pouco mais de empatia. Eu acho, para tudo. Né? A gente ter esse cuidado. Porque nós não somos eternos, né? Então a gente tem que ter empatia e respeito para poder realmente chegar em algum lugar, né? E até pro mundo, né, gente? Porque olha aí, esse calor, a gente tá o tempo todo virado, Então, se a gente não prevenir hoje, melhorar aí, né? Lixo no chão, né? Animais, quantidade da população, né? De bichos aí. A gente, o que vai sobrar aí para os que vão vir depois da gente? Futuras gerações, né? Exatamente. Não vai ter nem futuras gerações. Não tem, não vai ter. Gente, olha, muito obrigado pela participação de todos vocês. Mande mensagens também pra gente. Compartilhe esse podcast. Marque os seus amigos. É muito importante que a gente chegue em mais pessoas. E você faz parte disso, desse trabalho tão importante que a gente tem aqui, que é um trabalho bem da causa animal, das pessoas que gostam de animais, das pessoas que são simpatizantes da causa animal. Então você faz parte. Muito obrigado. Deus abençoe e uma boa noite a todos vocês. Até logo.